Olá, esse é o curso de roteiros audiovisuais. A gente está na aula 2 de podcast, dos roteiros até a edição. Na verdade, a gente vai falar até a publicação. Eu sou a Marina, eu sou física, sou professora e sou divulgadora científica em podcast, no Dragões de Garagem e no Tortinha de Limão. Bom, nessa aula a gente vai falar de podcasts, o que é, os tipos, os temas, os formatos, vai falar da preparação, da pesquisa, da pauta do roteiro, vamos falar de boas práticas de gravação, falar um pouquinho sobre edição e sobre como que a gente faz a publicação e os ajustes finais. O que é um podcast? Ele é um conteúdo de áudio digital, normalmente em formato MP3, pode ser em algum outro formato de áudio, mas o importante é que é no formato de áudio digital, que vai ser disponibilizado e distribuído na internet. Então, basicamente, você faz uma gravação, coloca na nuvem, lembrando que a nuvem nada mais é do que outro computador, e aí você vai ter um feed, ou seja, uma forma de distribuir para que chegue nas pessoas. E tem o que a gente chama de RSS, que é um arquivinho XML que é atualizado toda vez que o seu servidor é atualizado, um programa novo, um episódio novo. Então, chega até os agregadores, né, de podcast, nesses agregadores de podcasts que você vai ouvir. Você tem agregadores diversos, sei lá, Google, Apple Podcasts, e você pode estar falando também do Spotify, que também utiliza o RSS para fazer as atualizações dos seus podcasts. O que não é podcast, mas ainda tem espaço para discussão? Áudio de WhatsApp. Aquele áudio que você manda para uma pessoa direto não é um podcast. Embora a gente, quando manda áudio longo, a gente fala que é podcast. Mas áudios de grande distribuição, que são muito compartilhados, eles não são podcasts. Mas existe um espaço para discussão de onde ele se encaixa dentro da divulgação científica, por exemplo. E o MesaCast, que é aquele podcast de YouTube. A gente fala que se o podcast não pode ser visto, ouvido de outra maneira a não ser pelo YouTube, ele não é um podcast. Você está limitando, você está deixando que chegue em outros agregadores. Porque o agregador de podcast é uma coisa muito livre, você pode usar o qual você quiser. O importante é que esteja um agregador de RSS, que consiga pegar as atualizações do seu servidor quando você jogou seu arquivo na nuvem. Se você se limita ao YouTube, por exemplo, você está limitando que a pessoa só consiga ouvir seu conteúdo em um lugar específico. E aí a gente já fala que não é um podcast. O MesaCast acabou caindo na graça das pessoas como um podcast também. Então ainda tem discussão se é ou não um podcast. Como é que você faz o seu próprio podcast? Você tem que prestar atenção em algumas coisinhas. A primeira delas é o objetivo. O que você quer com esse podcast? Se você quer fazer divulgação científica, como você quer fazer essa divulgação, o que você está fazendo, se você quer fazer um programa humorístico, se você quiser fazer um programa de atualizações de entretenimento, não sei, você tem que decidir qual é o seu objetivo. E a segunda coisa que é extremamente importante, principalmente se você estiver falando de divulgação científica, é público. Qual é o público do seu podcast? Quem você quer que discute? Não existe público geral. Público geral é uma coisa muito disforme. Você tem que saber qual é a faixa etária que você está procurando, qual é o gênero que você quer que discute primariamente. Se você quer que sejam estudantes ou são pesquisadores que vão te ouvir, você tem que ter uma noção do seu público. Pode ser que no meio do caminho o seu público vá mudando um pouco, mas para começar você tem que saber o que você quer. Formato. Como é que você vai comunicar o que você quer comunicar? Se você vai fazer um podcast de mesa de conversa, se você vai fazer um podcast narrativo, ou um podcast que misture as duas coisas, você tem que pensar no formato. Então, você tem a opção de mesa redonda, de storytelling, com uma contação de histórias. Você pode fazer uma entrevista que é diferente de uma mesa redonda, né? Uma entrevista ela é mais estruturada, tem uma cara mais jornalística. Pode ser um audiodrama, né? Pode ser um programa de rádio, onde você vai misturar conteúdos ali dentro daquela mesa redonda, que não necessariamente você tenha mais de uma pessoa. Por quanto tempo você vai ficar falando? Qual a duração do seu podcast? Vai ser um podcast longo? Vai ser um podcast curto? Vai ser um podcast
muito longo, vai ter 3, 4 horas de duração, isso encaixa muito com o seu público. Quando você vai pensar no seu público, você tem que pensar qual a duração que encaixa com ele, que seu público está disposto a ouvir. Você não vai fazer um podcast de 5 horas de duração se seu público é infantil, por exemplo. Isso nunca vai dar certo. Se você quer que seu podcast seja uma coisa rápida de ser escutada, para as pessoas que estão, sei lá, lavando louça, ou seja, para adultos apressados, você vai fazer um podcast menor, você vai fazer um podcast tão grande. E qual a frequência do seu podcast? Quanto tempo você não vai falar? Qual o tempo que você vai ficar quieto entre um podcast e outro? Você vai falar durante 1 hora a cada 15 dias? Ou você vai falar toda semana? Ou uma vez por mês? Depende também do seu público e do ritmo de produção que você está disposto. E a identidade visual? A identidade visual também é importante, apesar de a gente estar falando de um produto de áudio, é preciso também ter uma carinha para o seu podcast, algo que vai identificar quando as pessoas olharem para ele. Tem mais coisa, não é tudo, mas é o suficiente para começar um podcast e colocar ele nos trilhos, pensar nesses tópicos. Ok, eu quero falar sobre um assunto, mas como que eu vou falar sobre ele? Tem algumas coisas importantes. Você vai decidir o seu formato, você tem que fazer uma pesquisa, você não vai conseguir fazer nenhum podcast, e eu estou falando de divulgação científica, mas eu posso estar falando de entretenimento, eu posso estar falando de um podcast humorístico. Todos eles envolvem pesquisa. Você não faz um podcast sem pesquisa. E, geralmente, quando eu estou fazendo pesquisa, eu preciso consultar pessoas, porque eu não sou especialista em todos os assuntos do mundo. E se eu quero falar sobre alguma coisa que eu não sou especialista, eu vou procurar especialistas para falar sobre isso. O que eu vou falar, né? Sobre o que eu vou falar? Eu preciso encontrar a história que merece ser contada ali dentro do tema. Eu posso ter um tema super abrangente, por exemplo, água, mas o que eu vou falar sobre a água? Eu vou falar sobre o ciclo da água, eu vou falar sobre água subterrânea, eu vou falar sobre contaminação da água, qual que é a história efetivamente a ser contada. Onde que eu vou procurar, não só a história, mas onde eu vou fazer a pesquisa? A gente começa pelo Google mesmo. Não precisa ser necessariamente o Google, pode ser qualquer lugar de busca, mas você vai começar pelo básico. Você vai entrar numa ferramenta de busca, vai colocar suas palavras-chave lá, e ver o que você tem de histórias para serem contadas. E aos poucos você vai chafurdando no conteúdo mais específico. Hoje você tem ferramentas de inteligência artificial que já fazem correlação com palavras-chave e artigos científicos para ajudar nas buscas. Você pode ir no Google Scholar, por exemplo. Você pode entrar nos repositórios de teses de alguma universidade. Isso é uma coisa que eu faço bastante e ajuda bastante a pesquisa. Tem uma série de lugares onde você pode procurar. Como você vai organizar essa pesquisa? Você pode ter um caderninho de anotação, que não é muito prático, porque você vai anotar muita coisa e só a mão não vai ser suficiente. Então, eu sugiro que abram também um documento para fazer essas anotações e que tenham uma ferramenta como o Zotero ou o Notion para fazer uma catalogação dos seus artigos, das suas fontes, que vai ajudar você a saber de onde veio cada parte do conteúdo que você pesquisou. E na hora de pesquisar com quem eu vou conversar, você também vai em ferramentas de buscas. É muito interessante você pesquisar quem já foi entrevistado por algum jornalista em alguma reportagem. Isso pode ser bacana, porque pode indicar que aquela pessoa é mais acessível para ser contratada. Você pode procurar, por exemplo, no Lattes. No currículo Lattes você consegue encontrar um monte de profissionais com quem conversar sobre o tema. Se você vai procurar no Lattes, você também pode procurar nas instituições de pesquisa que você tem contato, especialistas naquela área. Mas é bem importante não esquecer que você precisa fazer pesquisa para fazer um podcast. Essa parte da pesquisa não pode ser pulada. Tá? Agora, os formatos. O que a gente vai discutir aqui nesse curso? A gente vai falar de roda de conversa, do podcast narrativo e da entrevista.
Uma roda de conversa, o pessoal gosta de pensar e de falar muito que é uma conversa numa mesa de bar. Mas não é bem isso. Você tem que tomar um cuidado para fazer essa conversa ser estruturada, para não virar bagunça, para não ser todo mundo falando a mesma coisa ao mesmo tempo, ou mudando de assunto muito rapidamente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ela é uma conversa estruturada, ela pode ser num sentido mais de debate, que ideias são colocadas em oposição e você está discutindo ela, ou podem ser falas concatenadas. Quando eu digo falas concatenadas, parece uma mesa de um evento que é uma mesa que uma pessoa apresenta uma coisa, segue para outra pessoa apresentar outra coisa. Pode seguir esse modelo também numa roda de conversa. E aí você vai ter pequenas interações entre essas falas. Mas pode ser um bate-papo também. Bate-papo mais solto. O importante é que ele é estruturado. Então você vai fazer uma pauta para estruturar essa conversa. Como é que você vai fazer a pesquisa de uma roda de conversa? Primeiro, você vai ter que entender quem você está convidando. Você vai convidar uma pessoa especialista na área, você tem que conhecer essa pessoa. Você tem que saber quais são os assuntos que vão ser tratados e o que pode ser tratado com essa pessoa. Então, eu falei lá do exemplo da água, vamos manter o exemplo da água, vamos falar de água subterrânea. Então, eu encontrei um convidado que entende de água subterrânea. Vou falar com essa pessoa sobre água subterrânea, mas tem uma história que aconteceu com ela quando eu estava fazendo uma pesquisa e que é muito interessante. É um assunto um pouco tangente, mas eu consegui chegar nisso na minha pesquisa e eu achei muito interessante, então eu vou falar disso também. Então eu coloco ali na pauta essa possibilidade de tangente do assunto. E eu posso trazer outras curiosidades que a pessoa convidada não vai trazer, mas eu fiz uma pesquisa, então eu posso colocar essas curiosidades no meio também, nessa estrutura da minha conversa. Então, putz, aqui ó, tem um gancho bom para eu falar sobre o tamanho do aquífero Guarani, por exemplo. E aí você vai fazer essa pauta, vai determinar essa conversa, vai escrever como é que você quer que essa conversa aconteça, que vai ser a estrutura dessa conversa. Então, o que tem numa pauta? Tem os tópicos a serem expostos, tem algumas perguntas pré-definidas e tem a ordenação das ideias e dos assuntos que vão ser trabalhados. Não precisa estar super definido, não é um roteiro fechadinho, não vai ter a fala fechadinha de como você vai fazer. É só um guia, tá? E durante a conversa pode ser que você pegue um negócio que está mais no final e puxe para o meio. Acontece, é normal, mas tem uma estrutura. Não é uma bagunça, não é todo mundo falando ao mesmo tempo. Não são assuntos pulando de um para o outro. A gente tem também um podcast narrativo. Esse tem sido queridinho ultimamente e não é à toa, é muito gostoso de ouvir. A ideia é você contar uma história. Acontece que dentro do podcast narrativo, você tem vários tipos de podcast narrativo. Né? Você pode contar essa história como um monólogo, pode ser um diálogo, pode ser uma espécie de audiodocumentário, que vai ter uma série de entrevistas e sons. A gente não tem imagens, mas a gente pode trazer sons no meio. Pode ser uma entrevista só, que você vai narrar ao longo do episódio. Tem formatos distintos no podcast narrativo. Como é que a gente vai garantir que eu tenho uma história? Quando eu trouxe a ideia de falar sobre água, numa conversa, eu consigo trazer vários tópicos da água e tal. Eu vou falar de água subterrânea, né? Qual que é a história que eu vou contar no caso do meu podcast narrativo? Eu quero contar uma história específica, né? Então, como é que eu garanto que eu tenho uma boa história? A gente tem alguns métodos. A gente tem método XY, a gente tem método da frase foco. Eu vou falar sobre esses métodos com vocês aqui. Mas uma coisa muito comum é a gente entender como funciona uma boa história. E esse arco aqui, esse ciclo é muito comum. Não precisa se ater a ele. E não é uma definição marcada em pedra em que você só consegue uma boa história se fizer assim. Mas é um bom jeito de garantir que a sua história esteja de um jeito que a gente está acostumado a ouvir. Então, provavelmente ela vai ser mais agradável. Então, você vai ter a exposição de um fato, você vai ter um conflito acontecendo, uma ação crescente, então o aumento desse conflito, tem um clímax,
E aí você tem a ação decrescente e a resolução. Então, é uma história que sobe e desce. O clímax, ele não fica para o final, ele fica no meio da história. A resolução é uma parte mais calma da sua história, ela que fica para o final. Usar esse modelinho costuma ser muito bom para garantir até a atenção dos seus ouvintes. Se você deixa tudo muito para o final, pode ser que você já tenha perdido a atenção de quem está te escutando. Uma forma muito bacana de lidar com essa história é colocar no começo alguma coisa forte o suficiente para chamar a atenção logo no começo. Então, você pode puxar o clímax para o comecinho, né? E aí fazer a resolução de uma forma mais calma, né? Mais longa até. Como é que a gente vai decidir que essa história vale a pena ser contada? Então, como é que a gente conta essa história? A gente pode usar a frase foco. A frase foco é basicamente uma frase que resume toda a história. Alguém faz algo porque tem uma motivação, mas tem um desafio a ser superado. Então, no exemplo da água, eu posso usar a história de uma pessoa que está querendo fazer exploração de água subterrânea para, sei lá, vender garrafinhas d'água. Então, fulana faz exploração de água subterrânea porque quer ganhar dinheiro vendendo garrafinhas d'água, mas a fonte de água está secando. E essa é uma história para ser contada. A gente tem o método XY, que eu acho um pouco similar nessa coisa, tá? É uma história sobre X, e o que é interessante sobre isso é Y. E aí, o segredo disso é eu ter, de fato, algo interessante na parte Y da coisa. Então, aqui eu posso falar uma história sobre água, e o que é interessante sobre isso é que a água está acabando. Particularmente, eu acho que a água estar acabando é algo interessante. Então, você divide a sua história entre o tópico, o assunto que você está cobrindo e qual é o ponto de interesse, o que vai ser, de fato, vai chamar a atenção das pessoas para ouvirem essa história. E tem também o método da história. Esse método é bem legal, principalmente quando você tem uma história um pouco mais longa. Sabe quando você está numa mesa de bar, e aí estão contando, e aí de repente alguém bate a mão na mesa e fala, mas até aí tudo bem. Então, esse é o método mais até aí tudo bem. Basicamente, alguém está te contando história e fala, isso aconteceu, e depois isso aconteceu, e depois isso aconteceu, e você não vai acreditar, mas aconteceu também isso. Então, nesse meu exemplo da água, talvez eu não consiga elaborar tanto, porque ele não é um exemplo tão longo. Ele coube na frase do foco, foi suficiente. Mas eu poderia estar falando da pessoa que encontrou uma área onde ela poderia fazer exploração de água subterrânea, ela conseguiu um financiamento no banco para começar a empresa dela, ela fez todo o processo de começar a empresa, colocar para vender, fazer exploração e pegar a água, e você não vai acreditar, mas depois de 2 meses não tinha mais água. Isso pode ser o suficiente. Aqui, o finalzinho é quem faz você decidir se você vai contar mesmo essa história, que é quando você define. E o motivo que isso é interessante para todas as pessoas que vivem na face da Terra, um pouquinho exagerado, mas é exagerado mesmo, é que, bom, no nosso caso, é que a gente está falando de um dos bens mais essenciais para a gente viver, que é a água. Então, isso é interessante, porque a água está acabando ali, mas não só ali, em vários outros lugares que necessitam de água subterrânea. Ok, eu já sei qual é a história que eu vou contar, e agora, o que eu faço com isso? Você pode fazer o que a gente chama de mapa da história, você vai coletar entrevistas, caso você queira coletar entrevistas, né? E você vai ter um roteiro final para gravar essa história. O mapa da história é muito o que o nome indica, é um mapa da história. Basicamente, se fosse para mudar o nome de mapa, eu chamaria de trajeto. Tá? É o que você vai falar, é quando você vai falar o quê. Então, primeiro eu quero apresentar a dificuldade que foi para a pessoa conseguir o financiamento no banco para conseguir fazer a exploração lá onde ela queria fazer. Depois eu vou entrevistar um especialista que conhece a região e que sabia que lá era um problema, mas ele nunca foi consultado antes de instalarem a empresa ali. E aí eu vou definindo a ordem das coisas e como eu quero que ela seja contada. Né? Lembrando que eu posso definir
com aquele mapinha em mente de começar com um problema, a apresentação de um fato, subindo a história com um problema, ter um clímax e aí a resolução, se tiver uma resolução. As entrevistas, você pode ter personagens, então você pode ter pessoas que têm relevância nessa história, você pode fazer entrevistas atrás de explicações para complementar essa história, e você vai fazer entrevista e com certeza, depois de fazer alguma entrevista, você vai atualizar o mapa da história, porque ele nunca vai ser perfeito desde o começo. Você dificilmente vai fazer um mapa da história que já sabe o que você tem, porque você não tem o conteúdo das entrevistas ainda para organizar. O que você precisa para entrevistas? E aqui isso tanto para as entrevistas que você vai usar no seu podcast narrativo, quanto para entrevistas que você vai fazer podcast no formato de entrevista. Você precisa conhecer seu convidado. Se eu tivesse que resumir em uma única coisa, é essa. Você não faz uma entrevista sem saber quem você está entrevistando. Você tem que saber quem você está entrevistando, tem que procurar o mínimo de informação, vai atrás do currículo, vai atrás das coisas mais recentes que essa pessoa fez, entenda qual é o trabalho dessa pessoa e por que ela está aqui, por que é relevante conversar com ela. Você pode fazer uma conversa descontraída com algumas perguntas-chave, ou você pode fazer uma coisa mais definida, um pergunta-resposta. Pergunto, você responde, eu pergunto, você responde, eu pergunto, você responde. Vai depender do que você está procurando. Geralmente, se é um podcast de entrevista, vai ser uma conversa um pouco mais descontraída, né, com um esquema de perguntas e respostas. Se você está fazendo uma entrevista para usar no seu podcast narrativo, pode ser que você queira otimizar o tempo e fazer só pergunta-resposta, porque provavelmente o que vai entrar no seu podcast narrativo são só as respostas, não tanto as perguntas. Evite fazer interrupções enquanto as pessoas estão falando, então deixa a pessoa falar até o final, e aí depois você complementa, depois você faz uma pergunta, e não corrija a pessoa enquanto ela estiver falando, porque pega meio mal. E aí você pode tentar evitar que aconteça um debate. Se você estiver fazendo isso num podcast de entrevistas, tem abertura para que exista um debate, se faz parte da estrutura do seu podcast. Agora, se você está fazendo uma entrevista para ser usada no seu podcast narrativo, não tem abertura para você fazer um debate, não faça. Dificilmente você vai conseguir usar esse material se você está no embate com o seu entrevistado. E aí, você tem no seu podcast narrativo um roteiro final. O que tem um roteiro final no seu podcast narrativo? Você vai colocar o que vai guiar a história, que é o que a gente chama de narração. Você vai pegar essa história sendo guiada, você vai colocar os trechos das entrevistas, você vai pôr nesse roteiro quais inserções de outros áudios. Você pode pegar a inserção de um áudio específico de uma notícia na televisão, por exemplo, ou onde eu vou pôr música. Tudo isso vai ficar certinho no seu roteiro, de uma forma muito similar ao que vocês viram na aula de roteiro audiovisual, a aula anterior. Só não precisa se preocupar tanto com a formatação. Mas a ideia é essa, você ter um roteiro certinho, com toda essa narração, onde entra o quê, principalmente para ajudar na edição. Ok, vamos gravar agora. Como que a gente vai gravar? Como que eu vou entregar o melhor áudio para quem está me ouvindo? Porque é só isso que eu vou entregar. É só áudio, então tem que ser o melhor áudio. Então, a gente vai falar de hardware, de software e das ferramentas para os convidados, que não necessariamente são as mesmas do podcaster profissional. Vamos começar pelo microfone. Vamos começar pelo hardware. Você está gravando áudio, você precisa ter um bom microfone. Você não vai conseguir fazer um bom podcast com aquele foninho do celular que vem quando você compra o celular. Altas chances de dar errado. Invista num bom microfone. Você tem dois tipos de microfones, o microfone dinâmico e o microfone condensador. Eles funcionam de forma pouco diferentes. O dinâmico serve para lugares mais barulhentos, talvez. Né? Então, você conhece o microfone dinâmico de show, por exemplo, é o que você está usando num show cheio de gente. O condensador é aquele microfone de estúdio.
né? Ele é um microfone que vai pegar sons mais baixinhos também. É o que geralmente você vê o pessoal usando quando está fazendo podcast. É um microfone condensador. O microfone que você tem no seu celular, provavelmente, a gente pode dizer que é um microfone condensador também. Mas invista num bom microfone condensador. Na verdade, você pode investir num bom microfone dinâmico também, não tem problema. É que mais comum é você encontrar microfones de condensadores para podcasters. E aí, o microfone condensador tem essa questão de direcionamento, ele é direcional. Então, se você está de frente para ele, ele vai pegar bem. O Omni, ele pega todo mundo igual, tá? Mas o bidirecional, o cardioide, o supercardioide, o hipercardioide e o shotgun, todos eles bem na frente. Então, se você pegar ali bem no ângulo que está bem para frente, bem para cima, ele tem um máximo de recepção. Então, se você está bem na frente do microfone, ele vai pegar melhor. Se eu vou indo para a lateral, aí ele começa a pegar pior, né? E aí vai depender de qual você está comprando. Geralmente, os que vendem são cardioides, então você vai ter uma boa recepção na frente e uma péssima recepção atrás. O que é ótimo, principalmente se você está numa mesa conversando com outra pessoa, então o seu microfone aqui não está pegando bem o áudio da outra pessoa que está na sua frente. Então, o ideal é um microfone cardioide para fazer entrevista, por exemplo. Ok, estúdio. Se você tem dinheiro para ir no estúdio, vai no estúdio, grava no estúdio. O áudio vai ficar bom, tem um bom isolamento, é perfeito. Mas eu estou te ensinando a fazer do nada o negócio. Se você não tem dinheiro, se você não tem como ter estúdio na sua cidade, sei lá, faz um estúdio na sua casa. Evite lugares com eco. Então, lugares muito vazios, altas chances de você ter eco. E o eco não é uma coisa que você percebe muito quando você está falando. Você vai perceber quando você ouvir o áudio gravado depois. E aí vai ficar ruim. O que muita gente faz é uma cabaninha de cobertor. Ou gravar com a porta do guarda-roupa aberta. Porque isso faz com que a reflexão do som diminua ou fique mais difusa. E não fica aquele eco seco que atrapalha a sua gravação. E o convidado? Eu vou falar para o convidado comprar um microfone? Não vou falar para o convidado comprar um microfone. Então, eu vou falar para ele usar o microfone do seu celular. O microfone do celular é ótimo, só não deixa muito próximo da boca, porque senão ele vai pegar. E aí fica chato. Um palmo da boca tá bom. Usa o celular, grava no celular, tá tudo certo, desde que esteja numa sala adequada. Não precisa pedir também para o convidado entrar no guarda-roupa, tá tudo certo. Ele pode fazer a gravação desde que esteja numa sala adequada. Sem muito barulho, é melhor ter eco do que ter muito barulho de fundo. O que é importante, as pessoas entendem que o som do convidado vai ter uma qualidade mais baixa, tá? Mas é importante ter um cuidado para que esteja bom de ouvir, dê para entender. Então é importante perceber se as palavras estão bem articuladas e dá para ouvir certinho a mensagem do convidado. E aí tem um problema de softwares diferentes. Na hora que você vai trabalhar com a gravação, tenta usar o mínimo possível de softwares que precisem ser instalados pelo seu convidado. Então, como que a gente faz para garantir a gravação? A gente grava no computador com um software de gravação, geralmente o Audacity. Pode usar o gravador de áudio do celular ao mesmo tempo. A gente usa uma chamada, a gente faz muita coisa online, né? Então, se eu não estou fazendo presencial, eu vou fazer uma chamada no Zoom, ou no Skype, ou no Discord, ou no Meet, ou no Telegram. Não importa onde você vai fazer uma chamada, mas você vai fazer essa chamada. E essa chamada, se você conseguir, você grava. Então, o Zoom, por exemplo, você consegue gravar no seu computador a chamada. Legal. No Teams também. O Meet depende do plano que você tem com o Google. Mas se você conseguir gravar a chamada, perfeito, porque ela fica de backup. Mas o ideal é que cada pessoa falando nesse podcast tenha uma trilha de áudio independente. Então, você vai gravar o seu áudio no local, no seu computador. O convidado vai gravar o áudio dele no computador dele. E, sei lá, outras pessoas que estão na mesa de conversa, ou, sei lá, na entrevista, vão gravar no próprio computador. Tem softwares, tem aplicativos, tem serviços online que fazem isso. O Zencastr, o Riverside e o AirTape fazem isso. Então, o Zencastr, você entra no site e ele já grava isoladamente para a pessoa que entrou.
infelizmente, é uma coisa paga. Então, se você quiser fazer alguma coisa nesse esquema de forma gratuita, você entra na chamada e você faz cada uma das pessoas usarem a ferramenta que for usar, seja o celular, seja um Audacity gravando no computador. Edição de áudio. A edição de áudio daria um curso inteiro aqui. A gente poderia falar para sempre de edição de áudio, porque não é simples, mas dá para você ir por caminhos mais agradáveis nessa edição. Então, você vai atrás de um editor confortável para você. Eu, por exemplo, uso o Audacity, porque eu aprendi com ele, mas eu conheço gente que usa o GarageBand e só usa ele, e tá tudo certo. O importante é você ir atrás de um editor confortável para você. E no editor você vai ter a trilha, você vai pegar, selecionar a trilha e colocar o efeito, tirar efeito, deletar pedaço da trilha, colocar, mover pedaços de trilha. Então, basicamente, você vai lidar com uma linha de tempo com o som e você vai selecionar pedaços dela para fazer coisas. Aplicar efeitos, aplicar correções e mover, por exemplo. Dá para ser online, dá para ser gratuito. Dentro dos online, por exemplo, o próprio Zencastr que eu citei, ele tem opções para você fazer breves edições online, mas é importante que você esteja à vontade, seja onde for, e que você comece com pouco. Então, primeiro, você não precisa ficar preocupado em fazer grandes efeitos, colocar grandes coisas. O importante é tirar o que falaram de errado, ou algum trecho que alguém pediu para ser cortado. Isso é que é importante. Então, você vai cortar os erros de divagações, tirar as inspirações e pausas. Sabe, isso acontece muito. Você tira, porque ninguém quer ficar ouvindo as pessoas esperando. Trilha sonora, uma coisa importante. Você tem que decidir se vai ter trilha sonora no seu podcast. Tem gente que não gosta de ouvir nada com música no fundo. Tem gente que gosta de ouvir com música no fundo. Isso é uma decisão. Tá? Você decide e você faz. Mas o importante, música precisa de autorização do ECAD para usar. Então, se você vai pôr música no fundo, você toma cuidado com isso. Tem música livre. Então, você tem bancos e bancos de músicas livres na internet para serem usadas. E aí você pode usar elas, caso você queira música no fundo. Só fica de olho se combina com o seu podcast. Às vezes, não dá muito certo você colocar uma música ali num podcast extremamente estéreo ou em alguma coisa que você esteja, sei lá, tratando de luto, por exemplo, num assunto extremamente sóbrio. Você não quer colocar uma música ali, você não coloca. E aí você pode inserir vírgulas sonoras ou alguns spots. As vírgulas sonoras é um som que vai fazer uma quebra no seu podcast, na linha de conversa ou na narração. Vai ter uma quebra com um som curto. E aí ele volta a narrar ou volta a conversa. Ok, chegamos no final. Como é que a gente faz agora que eu fiz tudo que eu precisava? Eu já editei meu podcast. A gente publica. Para publicar, o que a gente tem que fazer? Revisar, ver se está tudo certinho. Eu preciso ter um site ou algum lugar onde você centralizar as informações. Tem muito podcast que não tem site, que só publica, tem o RSS. Não tem um lugar onde tem transcrição, onde tem as outras informações detalhadas das fontes e das referências. Eu não indico. Eu acho importante, principalmente se for um podcast de divulgação científica, ter um lugar onde eu possa entrar e procurar as referências. E encontrar uma descrição completa daquele episódio. Encontrar link para transcrição. Encontrar a equipe que faz o podcast, não só na descrição do podcast em si. Eu acho importante ter um site para centralizar todas as informações. E aí você vai fazer a publicação. Você precisa de um servidor. Pode ser um servidor próprio, pode ser um servidor de alguém na internet, como, por exemplo, o Spotify for Podcasters, é o antigo Anchor. Ele é um servidor, é um serviço gratuito, você joga seu podcast lá e ele vai servir como um servidor RSS. Muito legal, muito bacana, mas a gente não sabe por quanto tempo ele é gratuito. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Para começo, eu acho tranquilo, eu não vejo problema nenhum. É só ficar de olho, ficar preparado, pode ser que um dia possa ser cobrado.
E aí você vai ter um serviço de hosting, não precisa no caso do Spotify, mas se você tiver um servidor próprio, você vai procurar um serviço de hosting que faz essa interface entre o servidor e o agregador, o RSS, e coleta estatísticas. Então, o Spreaker, o Podbean, o Libsyn, o Blubrry e a Aurelo fazem isso. E aí você consegue ter respostas para saber o quanto estão te ouvindo, da onde estão te ouvindo, todas as estatísticas possíveis sobre o seu podcast. E é isso. Na próxima aula a gente vai ver vídeos falando um pouco de equipamentos e de edição. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato.